Será que é possível fechar, zerar o edital para você ser aprovado nos concursos da Polícia Civil do Estado de São Paulo? Ou então vamos além, será que é mesmo necessário todo esse sacrifício, esse esforço de fechar o edital para só então conseguir uma vaga? Nesse vídeo eu vou responder essa pergunta nos mínimos detalhes e com base em várias histórias de aprovados, com base na experiência. Então não é um simples chutômetro e vai trazer luz aí para sua preparação. Para quem não me conhece, professor Diego Pureza, e nesse canal eu ajudo as pessoas a serem aprovadas no concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo já nos próximos editais, já em 2023. Então se você quer continuar contando com a minha ajuda, se inscreva no canal, ative o sininho, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Então vamos lá, vamos para o tema do vídeo. Bom, nós sabemos que atualmente os concursos estão cada vez mais robustos em termos de conteúdo programático, cobrando cada vez mais matérias. No caso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, as matérias geralmente são sempre as mesmas, mas o conteúdo programático, ou seja, os assuntos de cada matéria, eles estão sim sendo ampliados aos poucos. Se nós compararmos os concursos de 2013, 2014, 18, 22, a gente percebe claramente que as matérias estão cada vez maiores em termos de assuntos. A horizontalidade do edital está cada vez maior e isso assusta muita gente, porque sempre aquela impressão de, meu Deus, não vai dar tempo e agora? Mas será mesmo que, primeiro, é necessário? E segundo, será que é possível fechar o edital para ser aprovado? Vamos lá que nós temos duas situações aqui. Eu vou falar primeiro de uma situação que é quem está numa reta final após a publicação do edital. Aquele período que faltam apenas 3 meses até a data da prova. E para a galera que não está nesse pós-edital, ou seja, hoje, para quem está assistindo no momento que eu publico esse vídeo, não tem ainda publicação digital, não tem data para ser publicado, tem um longo caminho pela frente. São situações distintas, vamos a cada uma delas. A primeira situação é quem está no pós-edital. Publicou o edital, imagine que você tem ali 3 meses para sair do zero até fechar o edital, por exemplo, de investigador. Ou então vamos até pegar um cargo de nível médio, agente de telecomunicações, cujo conteúdo programático é um pouquinho menor. E aí, será que dá tempo? Resposta, não dá tempo. Se alguém falar para você que dá tempo, olha, a não ser que você dedique 24 horas do seu dia, mas aí vai ser um tiro no pé, porque você não vai descansar, e sem descanso você não memoriza, não fixa aquilo que estudou. É justamente durante o sono que você acaba memorizando. Então vamos considerar aquele concurseiro que tem horas com tranquilidade. Ele vai ter tempo para estudar, tempo para os afazeres do dia a dia e tempo para descansar e dormir com qualidade. Uma pessoa que precisa do mínimo para ter qualidade nos estudos. Não dá tempo, tá? É humanamente impossível com qualidade. Ah, Diego, mas eu ouvi falar que fulano de tal, ele estuda rapidão ali. Convenhamos, você vai dar uma de louco, dando aquele tiro de 100 metros, em 3 meses dando tudo digital, você pode até passar o olho, fingir que estudou, mas aprender de verdade, memorizar, reter aquela informação a ponto de ser aprovado, olha, é muito improvável. Então numa reta final, não dá, com qualidade não dá para fechar o edital. Se alguém te promete isso, tá mentindo para você. E segundo, também não é necessário. A gente percebe que esses editais, eles cobram menos de 5% do conteúdo programático. Então imagina só, imagina o conteúdo programático como se fosse um oceano na sua frente. Apenas 5%, apenas uma parcela pequena daquela água vai ser efetivamente cobrado na sua prova. É claro que você não tem uma bola de cristal, então quanto mais próximo de fechar o edital, maiores as suas chances. É disso que se trata o jogo, tentar diminuir o risco na hora da prova. Lembrando que se for cargo de nível superior, essa importância continua, porque depois você tem prova escrita, tem prova oral, então a sua preparação ela vai continuar. Mas perceba, é uma meta a ser perseguida. Então numa reta final, o grande detalhe é você tentar selecionar os temas corretos. A gente percebe que sempre tem aqueles temas que são cobrados na PCCP. Sempre cai, eu vou dar um exemplo. Você pega ali o direito penal, sempre cai 2 a 3 questões da parte geral e sempre cai da parte especial, às vezes um crime contra a pessoa, um crime contra o patrimônio, um crime contra a dignidade sexual e um crime contra a administração pública. E aí sempre aparece 1 ou 2 questões de temas que nunca foram cobrados, mas a regra cai sempre os mesmos temas. A maior parte das questões versa sobre os mesmos assuntos. Então se você tem a estratégia correta, que é o que eu chamo de edital sintetizado, se você consegue mapear provas anteriores, ali você vai identificar os temas que sempre chamam a atenção da Cadepol, sempre a Vunesp cobra nos cargos da PCCP. Então numa reta final, o que interessa é a estratégia correta. Estude aqueles temas mais cobrados e se sobrar tempo, aí você vai partindo para aqueles menos cobrados, para não ser pego de surpresa. É no famoso vai no que dá, tem que fazer aquilo que é possível, não adianta fazer milagre. Então pelo menos estude com estratégia aquilo que mais tem uma tendência de ser cobrado e com qualidade.
Então perceba, só aqui já deu para perceber que existe uma estratégia para quem está numa reta final e uma outra estratégia para quem está estudando de médio a longo prazo, uma preparação pré-edital. São estratégias distintas e você precisa conhecê-las. Por isso que não basta só aspectos emocionais ou aspectos intelectuais. A estratégia é fundamental. E justamente para ajudá-los nesse gap, nessa dificuldade, é que em breve eu vou realizar um evento 100% online e 100% gratuito, que é a Semana Foco na PCSP. Galera, o último evento foi um sucesso e muita gente abriu a cabeça ali, que estava estudando de forma completamente errada. E esse evento vai estar muito mais robusto que o anterior. Ó. Na primeira aula, um raio-x completo do concurso da PCSP e análise de quando devem ser os próximos editais. A segunda aula vai ser libertadora. Como vencer alguns dos maiores problemas que te impedem e impedem as demais pessoas a serem aprovadas na PCSP. E a terceira aula vai ser uma aula mais prática, mão na massa. Qual é a estratégia, o passo a passo que você deve utilizar para ser aprovado já em 2023. Então, se você quer participar e quer ir além, precisando da minha ajuda de graça aí, na descrição tem o link para você fazer o cadastro e depois para você entrar num grupo do WhatsApp, porque é lá que nós vamos passar as principais informações. Agora, para a galera que estuda no pré-edital, aí não tem desculpa. Mas eu sei que essa ideia de tentar fechar o edital, essa ideia muitas vezes é um sintoma de ansiedade. Tá muito ansioso. Meu Deus do céu, e agora? Será que eu tenho que fechar o edital? Eu tenho alunos que chegam na minha mentoria, a pessoa acabou de chegar. Tá estudando para um concurso que vai fazer daqui a 2 anos, ou 1 ano e meio, ou daqui a 1 ano. Tem um bom tempo, 12 meses, 10 meses para estudar. Digo, ó, o que eu faço? Eu estudo só o que mais cai, tenho pouco tempo, e agora, pelo amor de Deus? Para, respira, porque isso é sintoma de ansiedade. Você tem tempo suficiente para estudar. Lembre-se, fechar o edital é uma meta a ser perseguida, mas que não é necessário alcançá-la. Todos os concursos em que eu fui aprovado, em nenhum deles eu fechei edital. A maioria dos meus alunos aprovados não fecharam o edital. Se vocês pegarem histórias de aprovados, a maioria esmagadora não fecha edital. Escuta o que eu estou falando. Ó, lá no canal do meu amigo, Guilherme Guimarães, do Volts Concurso, ele faz inúmeras pesquisas. E sempre quando ele faz pesquisas com aprovados, ele tem essa pergunta, se a galera chegou a fechar o edital ou não. A maioria esmagadora não chegou nem perto de fechar o edital. Mas o detalhe é uma galera que estudou com qualidade, pegou a base da matéria, porque veja, se eu pego a base do português, se eu pego a base do direito, vou pegar minha matéria do direito, eu dominei os princípios que regem a administração pública. Se cair uma pergunta lá na frente de um assunto que eu não cheguei, mas eu domino os princípios, às vezes eu consigo chegar na resposta correta. Então quem domina bem as bases da matéria, mesmo não fechando o edital, tem grandes condições até para dar um chute consciente, um chute correto. Então nisso aumenta muito a chance de ser aprovado. E claro, uma pessoa que dominou as bases e depois focou muito forte numa reta final ali para as matérias e para os assuntos mais cobrados, vai ter grandes chances de ser aprovado. Então, para você que está nesse estudo de longo prazo, você precisa estar com muita tranquilidade, focando primeiro nas bases, aquele estudo mais lento, demora mesmo, mas é depois, na medida que as ideias vão se encaixando, que você vai pegando tração de fato. É aí que você vai carregando ali a sua bagagem para uma reta final com maior peso. É aí que você vai se destacar. Porque chegou numa reta final, aí você vai colocar muitas questões e muita revisão para tirar a diferença ali dos seus concorrentes, para tirar aquele detalhezinho que está faltando. Então, na minha opinião, não. A resposta é, não é tão necessário assim você, por exemplo, fechar o edital. É uma meta a ser perseguida, mas não entre em desespero. Porque quando a galera se coloca esse peso, tem essa cobrança, tem que fechar o edital, tem que fechar o edital, na medida que a prova vai se aproximando, vai percebendo que não vai ser possível e vai entrando em pânico de algo que nem seria tão necessário assim. Então, controle a sua inteligência emocional, controle o seu estado emocional, porque do contrário, isso vai te sabotar no dia da prova. Pessoal, espero que essa reflexão tenha realmente ajudado, vocês colocarem a cachola no lugar aí, respirarem com tranquilidade, porque se ajudou, já vou pedindo like e inscrição no canal para preparar mais vídeos como esse, porque às vezes nem sempre o que vai ajudar é uma aula, uma matéria, às vezes uma reflexão, um insight, uma ideia, mudou a chavinha, pô, eu achava que era importante, era fundamental fechar o edital, isso estava me cobrando em excesso, estava me sabotando. Respira, calma, mudou a ideia, resolveu. Às vezes é uma coisa, um detalhezinho desse que muita gente precisa. Eu tô aqui justamente para ajudá-los, beleza? Então, um grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima.